professor de ciência política da Rural, André, da UFRJ, Darlan Montenegro. Vou ler aqui, tá? Faz 2 horas isso. A fala inicial do Trump na coletiva de hoje foi extremamente lúcida e franca. A crítica à incapacidade de seus antecessores de defender os interesses americanos foi na cabeça do prego. E a constatação de que ele está indo além da doutrina Monroe foi muito precisa. Trump é um imperialista coerente. A lógica de suas ações é a defesa dos interesses estratégicos de alguns dos segmentos da burguesia estadunidense e dos militares, alguns. E não tem muito disfarce teórico para isso. A afirmação desses interesses diante da expansão da influência chinesa em outras regiões do mundo, especialmente na Ásia, requer uma América Latina disciplinada e submissa aos Estados Unidos. E, para usar um quadro referencial bem ao gosto dos Yankees, não tem cenoura, só porrete. Corremos um sério risco de uma intervenção indiscriminada dos Estados Unidos em países que não estejam perfeitamente alinhados aos seus interesses. A reação, agora vem a consequência, né? A reação ao golpe na Venezuela será decisiva para estabelecer os limites da ofensiva. Eu gostei muito dessa observação, queria compartilhar aqui e já responder ao companheiro que colocou a hipótese do fantoche. Eu não concordo não, tá? Gente, todo operador político, ele tem uma margem decisória que pode ser de pequena para razoável até muito grande. Quando tem uma crise política, se costuma dizer que tem a autonomização do sistema político, como, por exemplo, a transição do Brasil, na transição entre Direta Já e a campanha do Tancredo, aonde, por exemplo, os elementos de classe dominante econômica, etc., ficaram em segundo plano. A gente pode se perguntar, Luiz e André, por que o Brasil saiu tão fácil da rota de colisão dos Estados Unidos? E aí eu queria dar a minha visão disso, tá? Se vocês me permitirem. Todo mundo fala, porque hoje de manhã, falei para uma emissora de fora, e o colega, ela muito bom jornalista, por sinal, sistema público da Alemanha, perguntou, a posição do Brasil foi muito tímida. Aí eu falei, olha, eu, Bruno militante, para mim foi tímida pra caramba. Você me perguntou por que foi a posição do Brasil? Eu acho que tem uma razão explicativa para isso. Aí eu coloquei, o que seria um pé na porta do governo Lula, por exemplo? Seria criar aquilo que todo mundo quer. Uma Petrobras de terras raras e dos minérios estratégicos. Seria o que a gente queria, né? E aí criar uma política de preferência de investimento de capital chinês e russo com contratos fora do dólar. Seria uma declaração de guerra econômica. Tenho certeza que a gente reagiria muito bem, quem está aqui nessa tela. Muito bem. Sim. E seria um limite, né, da provocação para o Trump. Mas vejam só, quanto é que está a taxa de juros no Brasil hoje? 15%, né? Está quase 3 vezes o valor da inflação. Dos operadores da dívida pública brasileira, tem 4 estrangeiros. A gente só conhece o Santander, porque é um banco de correntista. Faz anúncios, publicidade, correto? Mas vejam só quem fatura com a agiotagem. JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs. Então, tem uma relação direta da especulação financeira dando aval para a renegociação do tarifaço com o governo Lula. E talvez seja interessante os Estados Unidos ter alguns países estáveis ainda, 1 ou 2, para mostrar, tá vendo? Se comporta bem, a gente respeita. Algo assim. Não é tão fácil fazer bagunça no Brasil, embora tenha sido bastante fácil fazer a Lava Jato, mas eu acredito que seja um pouco por aí, sabe? A gente vai ter uma surpreendente estabilidade esse ano, uma eleição que talvez o Trump tenha entregue esse ano para o governo, mas a capacidade soberana do país está muito atingida. E aí, para encerrar, eu faço a pergunta. Vamos defender a integração latino-americana. Todo mundo topa.
nas regras do jogo, na economia capitalista periférica. Tudo bem, vamos fingir que a gente tope também. Com que instrumento? É a pergunta. Saiu o Banco do Sul, o Banco dos BRICS tem uma linha só para a América Latina, até tem para país, mas tem para a América Latina? O Brasil aprovou o ingresso da Venezuela nos BRICS? Se não tem um instrumento de integração, não tem integração, tem um discurso de integração. Na prática não existe. Perfeito. Na prática acaba não existindo. O BNDES, para encerrar, e o BNDES do governo Lula 1, 2 e Dilma 1, e o Bandes da Venezuela na época do Chávez, eram os bancos de integração latino-americana. Na prática era. Eu fico por aqui. É perfeito, né? Integração latino-americana não tem nem como falar mais nesses tempos atuais, né? Assim, a gente não consegue ter uma nota conjunta da Sheinbaum, do Lula e do Petro hoje. Pois é. Isso seria o mínimo hoje, né? O mínimo. Né? E dentro do que o Bruno falou há pouco, agora, né? Eu acho que o próprio papel do BRICS, vai ser colocado, vai ser questionado. Principalmente qual é o papel do Brasil, de fato, no BRICS. Vai ser, não é assim, diante dessa condição imposta, diante desse contexto geopolítico aqui nas Américas, não tem condição nenhuma de ser protagonista. Não. Eu acho que, assim, também, eu não sei se o Bruno avalia dessa forma, o que está acontecendo na Venezuela também será de grande impacto no BRICS, entendeu? Sim. Vai. Vai ter um momento de repensar muita coisa. Com certeza. André, eu só não quero perder o embalo. Se me permitirem, rapidinho. O André levantou a bola aqui. Aí é de autoria minha, tá? Não é de terceiros. Claro que muita gente fala a mesma coisa. Eu fiz a seguinte observação, eu queria modestamente ouvir a opinião dos três companheiros. Eu escrevi o seguinte hoje mais cedo, quase de forma simplória. Se e caso superpotência como a China e potência como a Rússia, ou seja, China e Rússia, quiserem realmente intervir e ter influência na América Latina, vão ter de gastar muito e vão ter que se aborrecer mais ainda. É perfeito. Sim. Quero ouvir vocês, por favor. Eu acho até que o próprio Brasil, dentro dessa condição do BRICS, assim, de alguma forma, cobra isso desses dois países, né? Como é que é? Vamos fechar ou vamos ficar nessa aí, em cima do muro? Eu vejo dessa forma. Eu acho que é um momento muito crucial para o próprio BRICS e sua existência, e da sua atuação, principalmente em relação à participação do Brasil. Eu tô tendo essa visão. Eu penso que a primeira análise do Bruno ela foi muito, muito eficaz em relação à pergunta subsequente. Eu acho que a elite brasileira é bancos e os bancos dos Estados Unidos mamam do Brasil, então essa é a nossa elite, e ela está sendo nutrida e sim, provavelmente a gente vai ter uma tranquilidade. E o BRICS, ele está paralisado. Né? Em que sentido paralisado? Não há uma evolução no cenário internacional com a desdolarização. A gente vê a China fazendo as ferramentas, né? o comércio acontecendo, com moedas internacionais fora o dólar, né? Mas eu quero lembrar que tem uma crise no Irã, né, de desvalorização da moeda, né, inclusive drástica, em que o BRICS ele poderia ajudar a estancar um pouquinho essa desvalorização e não agiu. Né? Então, existem ferramentas para fazer isso, e sim, o BRICS está paralisado sim. A Venezuela né, nossa, a gente defendeu o Lula lá na prisão, botamos a cara a tapa e tudo mais, papapá, mas isso não nos impede da crítica, né? Então, essa questão da Venezuela já não fazer parte do BRICS é muito grave.
essa história de não reconhecer a eleição de Maduro, pedir atas, é pior ainda, né? Isso é grave o papel do Brasil. E lógico, a gente não está usando os sapatos do Lula, né? Então, essas coisas são muito sensíveis para se manter no poder, porque com Lula, nesse sentido de taxas de juros, é bastante ruim, né? Mas imagina sem Lula, né? O que seria isso, né? Então a gente vai ter que passar por essa fase, vai ter que passar por essa fase. Infelizmente o BRICS já deveria estar fazendo um papel mais efetivo. Eu não sei como ainda não tem uma petroleira do BRICS, sabe? Com tanto petróleo, uma petroleira do BRICS, dos estados do BRICS, né? Uma exploradora de terras raras do BRICS. Tudo bem, a gente só pensa sobre economia, nessas coisas, né? De trocas, bancos, investimentos, mas efetivamente, imagina se tivesse uma petroleira do BRICS. Qual seria esse efeito mundial? A Rússia, né? O Irã, a Venezuela com seu petróleo. Imagina o peso disso. Ô Luiz, a gente tem mais um tempo aí? Temos, eu acho que só esse episódio aí, né? Essa reflexão do BRICS é interessante, né? Assim como eu coloquei aqui antes do Bruno chegar, que esse episódio gerava uma oportunidade, inclusive, da Revolução Bolivariana se fortalecer, né? Se fortalecer pelo ataque que está sofrendo, então tem que ter uma reação natural ali interna na Venezuela. Os BRICS também, né? Os BRICS agora ou se fortalecem a partir da cúpula aí de Nova Delhi esse ano, ou vai por água abaixo. Ou o BRICS vai tomar um rumo de perder completamente a importância, né? Porque é esse o caminho, na minha visão, né? Eu queria colocar aqui uma discussão, que de vez em quando ela sempre é colocada. Repare bem, os países que têm atuação no BRICS e têm colocado a sua posição, a sua força econômica, vamos lá, Rússia, China, Índia, esses três, eles têm bomba atômica. O peso de você ter uma bomba atômica, de não ter uma bomba atômica, influi muito nesse tipo de situação. E é aí que o Brasil está levando em desvantagem, e principalmente pelo fato do senhor Fernando Collor de Mello ter enterrado o projeto da nossa bomba nuclear nos anos 90. Esse é o preço que a gente paga. A dissuasão, a gente não tem capacidade de fazer um enfrentamento real. E outra coisa, Lobão, eu posso acrescentar mais uma. No Lula 1, 2 e Dilma, a gente tinha estaleiros em Rio Grande fazendo navios, que a gente poderia fazer navio de guerra, se fosse o caso. Submarino nuclear. Marinha nós temos, né? O Lava Jato, né? Lava Jato destruiu a indústria pesada brasileira. Gente, o que está acontecendo na Venezuela é absolutamente grave. A gente está embaixo da batuta americana, a gente está com a espada na nossa cabeça. E o que mais me preocupa, Mohamed e companheiros, é que a questão que envolve, voltando ao petróleo, é a descoberta e a exploração da margem equatorial. Perfeito. É ali do lado, cara. Perfeito. Tem uma observação que eu queria fazer, o André, nosso especialista aqui em petróleo, e eu queria observar o seguinte: essa semana, antes do ataque, teve uma gafe terrível dos meios de comunicação, o PIC brasileiro, né? Porque teve um pezinho editorial que fala assim, porque o Maduro propôs um retorno das empresas dos Estados Unidos para a Venezuela, e o Trump negou. Depois o Trump falou que iria. Elas nunca saíram. A Chevron é a maior operadora na Venezuela. O que mudou foi o petróleo. O que mudou foi o regime de exploração, que com a nova lei petroleira de 2003, só quem pode perfurar é a PDVSA. Eu quero regime de partilha no Brasil. Foi a primeira mudança após o golpe contra a Dilma. Exatamente. Essa é uma observação que eu queria fazer. A outra, as pessoas mentem descaradamente.
Teve uma entrevista dia 1º de janeiro do Inácio Ramonet com o Maduro ainda em Caracas, tá? Muito bem feito, dentro do carro, Maduro dirigindo, o Inácio Ramonet perguntando, atrás da primeira-dama, Cília Flores, e um assessor, que é um filósofo que andava grudado com o Maduro. E o Ramonet perguntou o seguinte: presidente, qual é o milagre que a Venezuela tem para ter crescimento econômico recorde na América Latina, segundo a CEPAL, nos últimos 2 anos? Aí ele falou, companheiro, me permita discordar, nos últimos 4 anos. Então, é um país que estava às custas de uma lei de emergência econômica, arroxo salarial e repressão sindical. Tem que falar que é verdade. Sim. Tudo isso é verdade. Pagando o preço à classe trabalhadora venezuelana. Conseguiam uma saída de fortalecimento do seu próprio mercado interno. E tinha alcançado este ano a soberania alimentar. Esse é um dado. O outro que a gente tem que levantar é o seguinte, queria voltar para o tema esse de BRICS, tá? E eu não quero parecer panfletário, mas eu li algo hoje que me pareceu muito sério também. Não é meu não, tá? Qual era a chance de ouro de Rússia e China botar um peso a mais no anti-imperialismo e não apenas na defesa dos seus interesses diretos? Ah, pois é, eu ia te perguntar isso aí, Bruno. Rússia e China, como é que estão nessa parada aí? Então, e aí... Porque assim, né, Bruno? Só para colocar aqui, né? Vai. Na questão das cobranças ao Lula, né? Eu tenho dito desde que os Estados Unidos estacionaram ali os primeiros destroyers, né? Gente, assim, quem sabe em vez de cobrar o Lula, a gente não cobra a Rússia e China, que tem o poderio bélico, que estão lá com assento no Conselho de Segurança da ONU, tá? Não que eu não permita críticas ao Lula, tem que criticar o Lula, se for para criticar, critica o Lula, mas eu vejo o pessoal pegar muito no pé do Lula, sabe? E aí a Rússia e China, o que fizeram? Tem que dar respaldo. O Lula não fez nada, mas e a Rússia e China? O que fizeram para evitar isso aí? Eu só quero falar uma frase e passar a palavra. Eu li hoje, tá? Legal de fazer live de noite, que a gente já leu coisa o dia inteiro e traz aqui para compartilhar. A seguinte observação. Uma crítica para mim, né? No caso, pela Respan TV. Mas era para mim. Mas, companheiro, se a Rússia e a China, quando tiveram a oportunidade de romper relações com Israel, não fizeram, vão se arriscar agora a uma guerra? Porque a chance simbólica de ouro era aquela. É um genocídio, a gente não admite, tem limite para a realpolitik, estamos fora. Queria ouvir vocês, mais do que ficar falando, por favor. A realpolitik é cruel demais, é dinheiro por dinheiro e foda-se o resto. Desculpa o termo, mas é isso aí. Não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, envolve toda uma situação, toda uma negociação. De pragmatismo em pragmatismo, o mundo vai explodir na guerra nuclear, né? Há 2 anos o povo palestino está sofrendo com esse pragmatismo. Exatamente. O que foi a situação da Síria? Sim. Uhum. Exatamente o pragmatismo, o real político. O pragmatismo. Né? E agora, por exemplo, a Venezuela, o petróleo da Venezuela está na mão do tio Sam. Vamos lá. Né? Ainda não. Ainda não. Não está, ainda não. Não está. Esse é um ponto que vamos deixar esse ponto para o final do programa aqui, é um bloco com as perspectivas, né? O que cada um acha que vai acontecer, né?